Olá, meus amores, e hoje eu inicio uma campanha, 50 dias de campanha do livro de Gênesis. São 50 capítulos e nós vamos ler um capítulo todo dia durante os 50 dias. Aí eu vou fazer meu jejum aqui, minha intimidade com Deus, vou fazer minha oração com intimidade com Deus. E se você quiser me copiar para que o Senhor venha agir também na tua vida, nas nossas vidas, você pode acompanhar aí, amém? Hoje eu vou começar a minha campanha no livro de Jeremias, capítulo 1, amém? E vou finalizar com o Salmo de número 7, que é para desfazer obras de bruxaria na minha vida e na tua vida, e também para que o Senhor venha tirar eu e você dos olhos dos invejosos, amém? Então, se você quiser me acompanhar, pegue sua Bíblia aí, tá bom? Então, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1. A criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o abismo de Deus se movia, e o Espírito, perdão aí, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntasse as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Oh, Deus maravilhoso, né? Grandioso nosso Pai, né? Grande milagre. E chamou Deus a porção seca terra, e deu para mim e para você viver. E ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom para mim e para você. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E é por isso que você planta a manga, o arroz, o feijão, o açúcar, o café, as flores, o mel, tudo. Porque Deus deu isso para eu e para a tua vida. Amém? Então vamos cuidar do que Deus nos deu. Vamos aproveitar essa oportunidade que Deus deu para a minha vida e para a tua vida. E a terra produziu Eva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Ou seja, vou plantar feijão, vou nascer feijão, vou fazer nascer feijão, arroz, farinha e para eu chocolate. Quem aí não gosta de um chocolate? Tudo foi Deus que deu ordem
para a terra produzir para eu e para você. A única coisa que eu e você tem que ter é sabedoria, pedir saúde para Deus, coragem, para que a gente planta os alimentos que eu e você deseja comer. Amém. E disse, e foi a tarde e amanhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares a expansão dos céus, e para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Oh, glória a Deus! E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. E fez governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Oh, glória a Deus! E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e tudo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produzam, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã, o dia quinto. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. A criação dos seres viventes. Aí vem nós. Que você viu que primeiro era tudo água, aí Deus transformou água, depois mandou ficar um pouco de terra, aí o céu, separou o céu, aí ele mandou vir o vagalume para clarear, depois ele criou, depois deu sabedoria para o homem, primeiro ele fez o sol, lógico, o sol para clarear o dia, a lua para clarear a noite, as estrelas para ajudar a lua a clarear a noite. Mas aí ele deu sabedoria ao homem para criar energia para nós. Tudo foi Deus. Tudo foi Deus. Mas depois que ele botou a lua para clarear o dia e clarear a noite, ele fez nós. Ele achou que ainda faltava coisa. Ele já tinha feito bicho, árvores, animais, répteis, aves, de toda a espécie, mas agora, no 24, ele vai fazer a criação minha e sua, para a glória do nome dele. A criação dos seres viventes. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil e besta feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Ou seja, ele foi quem criou o mal e o bem. Nos deu sabedoria para nós apartar do mal, e deu ordem para o mal não tocar em nós, nos dele. Amém? E deixou o livre-arbítrio para cada um escolher o mal ou o bem.
E fez Deus as bestas fera da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e a terra e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos há para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há a alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, e do sexto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui termina o capítulo 1 do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, para eu e você meditar. Então, se você quiser me seguir, me acompanhar nessa campanha, eu vou fazer jejum, eu vou louvar nesses 50 dias, vou fazer jejum nesses 50 dias, não vou dizer a quantidade de horas, vou dizer só para Deus. Você também pode fazer a partir de 3 horas sem comer, eu não vou dizer a hora, mas eu vou fazer, porque eu já faço jejum quase todo dia com Deus, pelo menos 3 horas. Então, eu já tô com 6 anos aqui na minha casa, que eu não fico um dia sem louvar. Do dia que eu entrei nessa casa até hoje, 6 anos, eu não fiquei um dia sem louvar. Pelo menos um pouquinho, um louvor. E durante esses 6 anos nessa casa, não teve um dia que eu fiquei sem pelo menos ler um versículo da Bíblia. Você sabe o que é 6 anos? 6 anos não é 6 dias. Então não teve um dia durante esses 6 anos que eu não profetizei um versículo da Bíblia. Então, meu amor, não se inveja com as minhas conquistas, com a minha libertação, com a minha vitória, porque eu paguei o preço para ter. Eu agradei o coração de Deus quando eu aceitei a correção dele. Então, faça você também. Fica 6 anos lendo a Bíblia todo dia, pelo menos um versículo. Fica 6 anos todo dia louvando um louvor, pelo menos. Que aí você vai ver o milagre acontecer na tua casa. Porque se Deus, aqui nessas últimas palavras, Deus está dizendo que ele fez o homem e a mulher. E aí ele disse: frutificai. Comei das plantas que eu vou te dar terra para tu plantar. Semeia que eu vou fazer frutificar. Semente fértil. Mas também semeia a tua família. Faça a tua família. E aí Deus criou filho e filha, neto e neta. Então você aí fica com essa palavra para que você venha meditar.
e que eu espero que você também me acompanha nesses 50 dias de campanha. E quando der para fazer ao vivo, eu faço ao vivo. Mas quando não der para fazer ao vivo, eu faço o vídeo e posto para você seguir junto comigo. Amém, em nome de Jesus. Então, vou ler o Salmo 7, que é para Deus expulsar todo o mal na minha vida e na tua vida. Que é para Deus desfazer toda obra de feitiçaria, bruxaria e feitiçaria, magia negra, clandobé, voodoo na minha vida e na tua vida. E Deus deixar eu e você invisível para os olhos gordos, para os olhos grandes, que deseja a minha bênção e a tua bênção. Hoje, nesse salmo, durante esses 50 dias, orando ele todo dia, Deus vai quebrar todo o mal na tua vida, toda seta de inveja contra a minha vida, contra a tua vida, vai cair por terra nesses 50 dias de campanha, para a glória de Deus. E eu vou fazer essa campanha de 50 dias para agradecer a Deus por ele ter me livrado do demônio de Pitom. Qual é o demônio de Pitom? É o demônio da serpente, a cobra maligna que rouba nossa prosperidade, que não quer ver eu e você com nada, e que são bruxaria de outros países, bruxo de outros países, e na linhagem dos clandobé, dos voodoo, mandando esse demônio em forma de serpente, de cobra. Mas hoje vai cair por terra toda enfermidade espiritual no teu corpo, no meu corpo. Hoje vai cair por terra, porque esse demônio não está no meu corpo, mas está usando pessoas contra a minha vida, está me trazendo carga espiritual pesada. Mas nesses 50 dias de campanha, eu vou agradecer a Deus por ele ter me livrado da presença maligna, dos olhos malignos desse demônio chamado Pitom. E que você também que está sentindo carga espiritual pesada, não sente vontade de levantar da cama, não sente vontade de louvar, de ler a Bíblia, é esse demônio que foi mandado para você. Mas hoje eu tô te dando direcionamento para tu se libertar desse olho, desse espírito maligno que é mandado através de feitiçaria. Amém, em nome de Jesus? Então vamos ler Salmo de número 7, para a glória de Deus. Então, Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Sabe por que Deus não deixou os inimigos tocar em mim? Porque eu sou inocente. Eu era inocente no passado, continuo inocente e vou continuar. E que você também seja inocente em toda maldade que fizer contra a tua vida. Que tu não revida na mesma moeda, mas que tu revida no nome do Senhor Jesus Cristo, com oração, porque oração desfaz o mal. Deus ouve tua oração e quebra todo o mal contra a tua vida e contra a minha vida em nome de Jesus. Amém? Então, Salmo de número 7. Senhor, Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como leão despedaçando, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me do que me oprima, do que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcancear qualquer aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Aleluia, glória a Deus. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas.
O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a maldade, a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então, eu estou fazendo campanha não para pedir o Senhor, mas para agradecer por ter me tirado da mão do macumbeiro, por ter me tirado da mão da macumbeira, por ter me tirado da mão dos bruxos, por ter desfeito todas as obras que eles fizeram contra a minha vida para me matar. Por Deus não ter... Olha... Se você vê o buraco que tem no teto da minha casa, que eles fizeram de propósito, mas se você vê a chuva que teve ontem à noite e não respingou água na minha casa, nem escorreu na telha, é porque Deus botou uma cobertura sobre o teto da minha casa. E primeiro ele me mostrou em visão. A cobertura que está sobre a minha casa. E eu acreditei e tomei posse. E é por isso que minha casa está cheia de goteira. Umas foi os urubu que fizeram, porque jogaram carne para eles virem brigar em cima da minha casa. Mas o pedaço de carne era consagrado a demônios. Demônio de Pombagira Piton, que foi os bruxos fora do Brasil que ensinaram os daqui da minha rua. Porque a empresária pagou eles. E eu sabia de tudo isso. Mas hoje, a minha campanha, essa minha oração, é agradecendo a Deus. Porque hoje, agora mesmo eu falando, Deus me faz eu sentir o cheiro de podre na macumbeira. Deus me faz eu sentir o cheiro de podre no macumbeiro. A macumbeira tá apodrecendo aqui, ó. No joelho dela. O macumbeiro tá protegendo aqui, ó. Na esquerda dele. Tem algo apodrecendo no macumbeiro aqui, ó. Do lado esquerdo. E na macumbeira é o joelho direito. Então, mas por quê? Porque mandaram legião de demônio para entrar dentro do meu espelho. Usaram o meu espelho como portal para mandar esses demônios de Piton para entrar dentro do meu joelho. Mas Deus não deixou nenhum demônio entrar dentro do meu corpo. E ele me mostrou todos em visão. Todos, porque esse demônio, ele aparece para você em sonho, em pesadelo, em forma de cobra. E aí ele apareceu em forma de cobra coral, na minha visão. Mas eu matei duas na sala da minha casa. Uma grande, que ia picar meu filho, e uma média, que ia picar meu filho brincando na sala. E eu estava numa campanha, na minha lavanderia, agradecendo a Deus por ter me dado minha cirurgia espiritual. Porque esse tumor que eu tinha no meu olho, foi esse macumbeiro que mandou esse demônio para entrar dentro do meu olho, que era para me deixar cega.
Mas Deus já devolveu para eles. Deus não deixou nenhum doutor me fazer cirurgia. Estourou o tumor. Então, por isso que eu tô lendo esse Salmo de número 7. Porque eles vão cair na própria cova deles. A maldade que eles fizeram comigo vai cair na cabeça deles. Vai cair na miolheira deles. E eu não tô aqui amaldiçoando ninguém, não. Eu estou apenas agradecendo a Deus, porque ele já me confirmou em visão. Aqui eu tô só ensinando você que tá sofrendo na mão de bruxos, na mão de bruxas. Eu tô ensinando você a se libertar, sem precisar de oração de pastor, sem precisar se humilhar por oração de ninguém. Pague o preço dentro da tua casa. Paga o preço, Pai, pela tua vida, pela tua família. Porque se Deus criou a terra, como diz no livro de Gênesis, botou flores, animal para nós comer, répteis, depois fez o mantimento, o arroz, o feijão, o açúcar, o café, a farinha. Depois, Deus quis mais coisa, botou eu e você. Por que que ele não tem poder de desfazer bruxaria na tua vida? Por que que você acha que Deus não tem poder de desfazer o mal na tua vida sem precisar tu se humilhar por oração dos outros? Ou tu pagar para os outros desfazer? Porque ninguém pagou Jesus para dar vida para Lázaro, não. Marta e Maria não pagou Jesus para dar vida para Lázaro. Ana não pagou Jesus para botar um filho de Elcana, Samuel, que é a promessa de Elcana e Maria. Ana e Elcana e Penina. Ana não pagou Jesus para botar Samuel na madre dela. Ela pagou o preço na obediência, na oração, no jejum. O rei Assuero não precisou matar os judeus. Não. Como é o nome? Esté. A rainha Esté intercedeu pelos judeus. É judeus? Judeus. E eles tiveram livramento. Daniel não foi morto na cova dos leões, porque Deus ordenou os anjos. Então, do mesmo jeito, eu e você. Se eu e você confiar em Deus, se eu e você entregar a minha vida e a tua vida na vida de Deus, ele vai dar livramento para a minha vida e para a tua vida. Como diz aqui, ó. Vou repetir o número 15. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu sinto catinga nos dois quando eu penso nele. Eu sinto cheiro de podre. Cheiro de podre. Mas por quê? Porque quantas melancia podre consagrada a demônio eles não jogaram na mata e no meio da rua para mim? Quantas aboba podre eles não consagraram na mata virgem, nas encruzilhadas e no meio da rua para mim? Quantas coisas podre, coluna de bicho, eles não jogaram na minha rua, consagrada a demônio no meu nome, que era para agarrar nas minhas costas e nas costas do meu filho? Quantos despachos, quantas setas não foi jogada? E o que eu passei aqui caladinha, sofrendo, batalha espiritual, sem ninguém saber. Mas hoje Deus me libertou. Hoje Deus me tirou. E é por isso que eu estou agradecendo. 50 dias de campanha do livro de Gênesis e o Salmo 7. Que é para agradecer a Deus por ter desfeito as bruxarias. Por ter desfeito as bruxarias. E ele ordenar que esse homem e essa mulher me devolva toda a prosperidade que foi desviada. Toda a riqueza que foi desviada. Toda a bênção material que eles desviaram da minha mão. Recebendo dinheiro dos outros. Então, por isso que eu tomei posse desse 15. E que você também toma posse. E o 16 te assegura, ó. A sua obra cairá sobre a sua cabeça.
e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Ó, eles abriram aqui, ó, na minha cabeça, para botar toda a legião de demônio. Mas Deus não deixou entrar um. E a seta que entrou, que foi o tumor no meu olho, não me deixou cega. Agora, o que deu legalidade, esse tumor no meu olho, porque eles abriram a minha mioleira para botar demônio na minha cabeça. Sabe o que foi que deu legalidade? O meu pecado. A prostituição, a fornicação, as festas, como é que diz? O cigarro que eu fumei, a bebida. Foi tudo isso que deu legalidade. Deus permitiu eles mandar essas setas para entrar aqui, ó, na minha mioleira. Foi bem aqui que eles botaram todas as setas, ó. Onde uma mulher na minha rua, ela alimenta o cachorro dela no quintal dela para mandar esse demônio bem aqui para mim, ó. Mas quando Deus devolver esse demônio para ela e as filhas dela, eu voltarei dando testemunho. Porque elas alimentam o cachorro delas para botar demônio bem aqui, ó. É bem aqui, ó. Bem aqui neste local, ó. Ó. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. É bem aqui, ó. Que elas botaram. Que ela manda esses demônios, ó. Bem aqui, ó. Mas Deus botou um ponto final. E ela vai cair na própria mioleira dela, que é mioleira, é isso aqui, ó. Mas eu tô dizendo isso não é porque eu sei que aqui é mioleira e eu estudei, não. Eu sei porque Deus me mostrou em visão. Porque esse demônio, elas botaram no balcão da minha casa. Demônio de morte. No balcão da minha casa. Sabe o balcão americano? De dividir a cozinha e a sala? Foi onde elas botaram esse demônio para entrar na minha mioleira. Mas o demônio de morte, em forma de serpente, cobra de cipó, a cor, que no caso hoje eu já sei que é um demônio piton, já voltaram para ela, mãe e filhas, como a palavra de hoje, tropeçarão vizinhos, pai e filhos, perecerão. Não tô dizendo à toa não, viu? Não tô dizendo à toa não. E aí o porquê que eu tô fazendo a campanha de 5 dias? 16. 17. Olha o motivo de eu estar fazendo 50 dias de campanha. Eu tô cumprindo 17, ó. Tô copiando o rei Davi. 17, ó. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Eu tô agradecendo a Deus pela minha casa. Em meio à guerra me deu. Em meio à pobreza. Em meio à perseguição, à ruína. Tô agradecendo a Deus pela minha casa. Eu não tô pedindo não, eu tô agradecendo. Eu tô louvando. Eu já estou louvando. Eu estou louvando a Deus pelo meu filho. Porque foi uma promessa dele e ele cumpriu, pagou. Eu estou louvando a Deus pelo meu transporte. Que foi uma promessa dele, ele pagou. E eu ainda estou pedindo mais também, se ele quiser me dar. A quarta promessa, que eu já sei o que é. Eu não precisa ninguém bater em minha porta com fingimento de revelação, não. Que eu já sei o que é minha quarta promessa. Não adianta ninguém vir com fingimento comigo. Deus me mostrou isso. Deus me mostrou aquilo. Não, Deus mostra é pra mim. Viu? Se vier com revelação verdadeira, tomo posse. Mas não adianta vir não, viu, mulher de Jeroboão? Fingir revelação pra tu querer roubar minha casa que Deus me deu com inveja de mim, não. Viu, mulher de Jeroboão? Que tu vai cair por terra na porta da minha casa. Tu que pegou uma cueca azul bebê de Antônio Mendes, meu ex-marido, enterrou na porta da minha casa para me roubar uma assinatura num papel branco. Tu
tua irmã de sangue. Porque a da porta, Deus não me mostrou quem foi. Aliás, Deus me mostrou o Antônio Mendes. Ele me mostrou ele vindo com papel branco, que era para eu assinar. E aí ele parou e pisou o pé em cima de uma cueca azul bebê dele. Aí Deus não, até agora Deus não me mostrou se ele veio me dar o que era meu e essa cueca que enterrou impediu, ou se foi ele que veio enterrar essa cueca para roubar minha assinatura. Tô esperando Deus me confirmar. Mas quem botou uma pombagira para botar enfermidade nas minhas partes íntimas, na minha vagina, no meu ânus, na visão, foi Judite, minha irmã, evangélica da Igreja Batista. Deus me mostrou uma visão de uma cueca preta do meu ex-marido enterrada no chão da minha cozinha, no gabinete, onde eu fico em pé, para lavar minhas louças. E Deus me mostrou que foi Judite, minha irmã, que enterrou essa cueca do meu ex-marido neste gabinete, no chão do gabinete. E que era para o pênis de Antônio Mendes ficar podre até a metade. E sair pus, e pingar pus. Mas aí eu pagando preço para Deus me mostrar em revelação, depois Deus me mostrou que a macumbeira deu macumba pro vizinho chamado Capital. Ele veio bêbado, meu portão estava aberto, ele queria, aí ele entrou, e quando ele entrou, ele queria me estrupar bêbado, no gabinete onde tem essa cueca preta enterrada. E aí esse Capital veio para fazer essa putaria de 4. Eu de 4 e esse Capital por trás de mim. No mesmo lugar onde foi enterrado essa cueca preta. Só que a cueca preta é do ex-marido. Quem enterrou na visão foi Judite. Mas a macumbeira que queria usar esse vizinho Capital, bêbado, que se eu deixasse meu portão aberto, quando ele viesse bêbado, era pro demônio Piton entrar dentro dele e ele vir me estrupar no gabinete da minha casa, no mesmo local da cueca preta. Então você entendeu por que eu tô fazendo campanha de 50 dias? Foi por Deus ter me livrado desse demônio Piton que colocaram aqui na minha casa para me matar de vergonha, para me envergonhar, para roubar minha honra, para me torturar com demônio, para me botar na luta todo dia, na guerra, na peleja todo dia. É por isso que essa pessoa, Deus me faz eu sentir cheio de podre. Esse homem e essa mulher, porque tudo foi eles dois que recebeu o dinheiro dessas pessoas para mandar esses demônios dentro de minha casa. Então você entendeu o porquê que eu tô agradecendo a Deus? E aí quando Deus me mostrou a visão desse vizinho, para evitar esse vizinho entrar bêbado, porque ele nunca me tratou mal. Ele sempre me recebeu com todo amor, eu e meu filho na casa dele. Mandou eu sentar, ele, o filho dele, os filhos dele, a esposa dele, nunca me maltratou. Aliás, ninguém nunca me maltratou aqui, quando eu cheguei. Mas quando essa mulher se levantou com inveja contra a minha vida, com obra de bruxaria, ela macumbou todo mundo contra a minha vida. Mas Deus disse, eu vou revelar o oculto, o profundo e o escondido. Eu vou te dar livramento, mas eu vou arrancar a máscara de tudinho que pagou eles para botar pessoas contra a tua vida. E eu vou dar a oportunidade deles retroceder. Então era para ter acontecido muita coisa aqui na minha vida. Não aconteceu porque Deus me deu o livramento. Mas eu não tenho nada a dizer desse vizinho. Não tenho nada a dizer. No primeiro ano que eu cheguei aqui, esse demônio queria entrar dentro dele. Ele bebendo num churrasco.
onde ele brigou com o próprio filho dele, o mais velho. Mas eu estava bem aqui de joelho, intercedendo pela vida dele, intercedendo pela família dele. Por quê? Porque eu já tinha ido lá entregar a revelação de Deus para ele. Então, por isso que não teve desastre nessa noite. Porque essa mulher macumbou, essa mulher mandou esse demônio para ele, esse homem mandou demônio para ele, essas pessoas pagaram para mandar demônio para vizinho vir contra a minha vida. Mas se você confia em Deus, se você acredita em Deus, Deus dá livramento para os teus, para você e para os vizinhos que merecem o livramento. Os que merecem, Deus usa tu. Os que não merecem, Deus dá espada. Porque Deus dá livramento é para quem paga o preço. É para quem está na posição. Deus vê o coração. Deus vê a intenção. Então, e quando esse vizinho vem bêbado, ele faz me tratar bem. Oi, oi. Tudo bem? Tudo bem. Se precisar de mim, eu tô aqui. Eu falei, você também. Se precisar de mim, eu tô aqui. Então, ele não tem motivo de eu tratar mal quem nunca me tratou mal. Amém? Mas eu tô profetizando todo dia para Deus abrir a visão espiritual deles igual abriu a minha. Amém? Eu não julgo eles, porque eu não vim aqui na terra para julgar ninguém. Mas eu peço a Deus todo dia para abrir a visão espiritual deles, para ver o oculto, o profundo e o escondido. E o cachorro desse vizinho capital, tem pessoas, tem gente alimentando comida para usar ele para me dar um tiro. Então, o vizinho desse o cachorro desse capital, foi quem deu a comida para me dar o tiro. Mas o diabo quer que o demônio entre dentro dele. Mas como Deus não deixa, é dentro do cachorro dele. Foi o cachorro dele que recebeu a consagração a primeira vez para usar ele, para ele me dar esse tiro. Mas Deus é poderoso, viu? Deus é poderoso para defender ele e seja lá quem for. Porque Deus é com os bons e com os ruins, como ele disse aqui, ó. Ele botou as bestas fera. As bestas fera. Não existe cobra, coral que mata. A onça não mata. É as bestas fera. Como e os demônios espiritual de nome Piton, Pombagira, Enxucafeira e dentre outros. Amém, em nome de Jesus. Então eu espero ter te ajudado. E vou fazer uma oração final para entregar essa campanha na mão do Senhor. Amém. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço por esse primeiro dia de campanha. Não foi ao vivo, mas te agradeço por o celular que eu posso filmar. Que quando tiver de ser ao vivo, o Senhor vai deixar. Tudo é permissão do Senhor. Nada passa aos olhos do Senhor. Se foi seta maligna do inimigo, porque ouviu eu dizer ontem que eu ia começar uma campanha hoje de 50 dias para agradecer o Deus, para agradecer o Senhor, e esse inimigo me atrapalhou, não atrapalhou, porque o Senhor me deu o celular, e eu te agradeço, e quando a internet voltar, eu posto o vídeo do mesmo jeito, e pessoas vai receber do mesmo jeito, porque é a mesma unção. O Senhor está na live ao vivo, o Senhor está no vídeo, o Senhor está onde eu estou, o Senhor está. Então, meu Pai, eu te agradeço por esse derramamento de sangue que o Senhor acabou de dar livramento. Te agradeço, meu Pai, te agradeço por essa traição que o Senhor acabou de dar. Te agradeço, meu Pai, por todos os livramentos, por não deixar demônio entrar dentro de minhas costas, não deixar espírito maligno entrar dentro das costas de pessoas aqui que me ouvem. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo por me livrar de seta de inveja, livrar teu povo de inveja. Muito obrigado, meu amor, que toda feitiçaria, toda bruxaria, toda magia negra, todo clandobé, todo voodoo, todo demônio piton, toda outra espécie
resto de demônio que esteja aqui na minha casa, que foi botado, ou se ainda tiver, que o Senhor expulsa em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor derrama o sangue do Cordeiro sobre a minha casa, para expulsar toda seta, todo demônio, todo o resto, se ainda tiver, em nome de Jesus, que o Senhor também derrama o sangue do Cordeiro, onde esse vídeo chegar, onde essa oração chegar, para livrar o teu povo da mão dos inimigos, da mão dos ímpios, da mão dos escarnecedores, da mão dos bruxos, da mão dos feiticeiros, em nome de Jesus. Que o Senhor nos tira do cativeiro, que o Senhor nos tira do opróbrio, que o Senhor nos tira da miséria, que o Senhor nos tira dos olhos gordos, dos olhos grandes, sobre a minha vida, sobre a vida do teu povo. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E que caia por terra todo dado inflamado contra a minha vida, contra a tua vida, contra nossas vidas, em nome de Jesus. E como diz Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisa grande e firme que tu não sabe. Então, que eu espero que você tenha recebido essa oração e que você também possa me copiar. E voltarei amanhã com o segundo dia da campanha, o segundo capítulo do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia de Gênesis. Voltaremos amanhã, se Deus permitir, para a glória de Deus, ou ao vivo ou no vídeo. Amém? Mas eu te desejo um dia abençoado, que o Senhor nos guarda, nos livra, nos protege de todo mal em nome de Jesus, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O número do Salmo 23 é a prova que Deus fez todas as coisas. Ele fez o alimento para nós comer. E ele prova isso para nós no Salmo 23. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Então creia nisso. Toma posse dessa palavra. Diz amém. Diz eu tomo posse, Deus, dessa prosperidade. Eu tomo posse, Paizinho, desse livramento. Eu tomo posse, Paizinho, dessa libertação. Eu tomo posse, Paizinho, do Senhor colocar meu nome no livro da vida. Eu tomo posse, Paizinho, do Senhor me libertar da traição, da feitiçaria, das obras malignas das trevas, da macumbaria, da libertação. Eu tomo posse da minha salvação. Eu tomo posse da presença do Senhor, da unção do Senhor, dos dons do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Profetiza aí na tua casa. Seja profeta da tua família. Seja profeta na tua vida, que o Senhor vai colocar grandes vitórias na palma da tua mão, se tu tomar posse, para a glória de Deus. Amém? Então, obrigada pela tua presença. Deixa seu tec-tec na telinha. Deixa os coraçãozinhos vermelhos para mim. Curte, comenta, compartilha. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te agradeço em nome de Jesus, para a glória de Deus. E que o Senhor nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração e voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. E você que me ama, ora por mim, porque durante esses 50 dias eu vou precisar das tuas orações. Então, se você quiser orar por mim, você que me ama, você que me segue, eu oro por você e você ora por mim também, porque um intercede pelo outro e assim nós vamos crescer junto para a glória de Deus. Amém? Então, tchau!